Pessoal, dando sequência aí ao nosso segundo bloco, né, de aula do dia 6 de maio, né, nós vamos estudar a partir de agora, né, as peculiaridades aí a respeito das invenções, dos modelos de utilidade, né, do design industrial e também das marcas. Mas, né, desde logo aí eu já remeto à palestra que nós tivemos na semana jurídica do ano passado, né, com o professor Chuel, né? Eu vou mandar o link dessa palestra também, porque é a verdadeira aula magna a respeito de marcas, né? Bom, pessoal, mas para isso, né, até chegar a esse ponto, vamos aí estudar um pouquinho, né, as peculiaridades das invenções. Pessoal, olha só, para que de fato seja tecnicamente uma invenção passível de patente, né, que ela possa de fato ser patenteada, a invenção, né, ela tem que responder a três requisitos. Olha lá. O primeiro requisito é o requisito da novidade, ou seja, tem que ser algo novo, né? Tem que ser algo até original. E aí é o próprio nome, né? Invenção, né? A criação de algo novo. Segundo, pessoal, para que seja de fato uma invenção passível de patente, ela tem que decorrer de uma atividade inventiva. E o que é isso, né? O que é atividade inventiva? Né? Ela tem que decorrer de algo que seja não só novo e não só inédito, mas que não seja algo óbvio, né? Tem que ser realmente uma ideia, né? Um brilho aí da imaginação da pessoa, né? Não pode ser algo natural, algo decorrente aí, né? Naturalmente ou de maneira óbvia, né? Tem que ser um salto, né? De desenvolvimento mesmo, né? Um salto de desenvolvimento. E o terceiro requisito tem que ter aplicação industrial. E o que é aplicação industrial? Poder ser fabricado em grande escala, poder ser prestado em grande escala, né? Então, a aplicação industrial aí é algo de escala de produção, né? Pessoal, e é justamente esse ponto aqui que, na verdade, diferencia uma invenção patenteada, né, patenteável, dentro aí dessa ideia de propriedade industrial, né, aplicação industrial, propriedade industrial, dos chamados direitos autorais, né, dos chamados direitos autorais. Os direitos autorais, eles também são algo novo, inédito, né, que às vezes, né, e normalmente não decorre de maneira tão óbvia assim, não é algo tão fácil assim, mas que, na verdade, os direitos autorais, eles não têm aplicação industrial, né? Então, a grande diferença da invenção como propriedade industrial dos direitos autorais é que a invenção, como propriedade industrial, ela tem aplicação industrial em massa, em larga escala, né? Enquanto que os direitos autorais, eles não têm aplicação industrial, né? E o que são os direitos autorais? São criações também decorrentes aí, né, do intelecto humano, mas sem aplicação industrial. Então, na verdade, voltados aí para as artes, para a informação. Então, escrita de um livro, a autoria de uma letra de música ou da própria melodia, né? Uma poesia, uma pintura, né? Artística, tudo isso são protegidos pelo direito autoral. E, por mais bonito que seja, né, uma poesia, um livro, um quadro, né, uma pintura artística, uma letra de música, uma melodia de música, eles não têm aplicação industrial, né? Então, tudo isso não é invenção, não é patenteável. Tudo isso é protegido através do direito autoral. Pessoal, e a grande peculiaridade do direito autoral é que ele não precisa de registro, né? Ele não precisa de registro para ser protegido. O direito autoral, ele é protegido pela própria existência dele. Ou seja, quem conseguir provar que foi quem
criou, ou primeiro reproduziu, ou primeiro tornou público, né, é quem detém o direito autoral, mesmo que não tenha registro, né? Então, é a primeira edição do livro que garante direito autoral ao autor desse livro, né? É a primeira tocada de uma música que garante direito autoral ao autor dessa música, né? Quem pintou primeiro e expôs aí um quadro já tem o direito autoral desse quadro, independentemente de registro. Agora, no tocante à prova, né, o direito autoral ele é complicado, porque como ele decorre aí do primeiro uso, né, até público aí desse direito autoral, dessa exposição desse direito autoral, é muito difícil provar, né? É muito difícil provar. Então, ainda que não precise, as partes costumam registrar essas obras artísticas em cartório, né? Em cartório. Mas, através de escritura pública em cartório. Mas isso não é obrigatório, né? Isso, na verdade, funciona como um meio de prova, né? Isso é uma facilitação do meio de prova. A proteção do direito autoral, ela se dá pelo primeiro uso, né? Pela primeira exposição pública. Mas, para facilitar a prova, as pessoas costumam registrar, então, em cartório. Então, faz um registro em cartório do conteúdo de um texto, faz um registro em cartório da letra da música, faz em registro em cartório aí, às vezes, da partitura da música, para provar que foi a primeira pessoa que versou, né? Mas veja que nada impede de que, às vezes, alguém registre em cartório, mas a outra pessoa consegue provar que, na verdade, aquele não é o primeiro registro, que ela já publicou um texto antes com o mesmo conteúdo, que ela já tocou uma música anteriormente de forma pública com o mesmo conteúdo, né? Então, o cartório ele facilita a prova, mas na verdade ele nem é prova cabal, né? E ele também pode ser impugnado e provado que a pessoa, né, teve uma ideia autoral anterior que o próprio registro em cartório, né? Mas normalmente é assim que é feito. Pessoal, e claro, o direito autoral, então, como ele não depende de registro, ele também não tem um órgão próprio para registro de direito autoral, né? O direito autoral, ele não tem um órgão próprio para registro de direito autoral, né? Apesar de que, né, aqui no Brasil a gente tem aí o ECAD, né, que é um órgão, na verdade, de arrecadação de direito autoral fonográfico, né? E qualquer lugar que toque uma música de forma pública, ele tem que pagar ECAD, né? Então, a rádio paga ECAD, mas um determinado estabelecimento empresarial que deixa a música ligada, uma loja que tem a música, um escritório, um consultório médico que tem a música aí na recepção, ele também tem que pagar o ECAD, né? E aí, em tese, o ECAD reparte, né, esse dinheiro arrecadado com os artistas, né? Dizem que é um negócio meio complicado, nós não vamos entrar nesse mérito aí, né? Mas a ideia é essa, né? Todo mundo que se utilizar de uma música de forma pública recolhe o ECAD e o ECAD, então, reparte o dinheiro aos artistas aí, né? Bom, pessoal, diferenciamos, então, a invenção dos direitos autorais. Bom, pessoal, e também, veja só, a gente tem alguns impedimentos, né? Algo, né, que até é algo novo, mas não são patenteáveis, né, por expressa proibição legal. E o que não é patenteável? Algo que for contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública e à saúde pública, né? Então, não é patenteado algo contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública e à saúde pública, né? Veja, aí as pessoas costumam perguntar, professor, mas e os venenos? Os venenos são patenteáveis? São, né? Os venenos são patenteáveis. Ah, mas eles são contrárias contrárias à saúde pública. Depende do uso e depende da quantidade, né? Então, na verdade, né, os venenos aí, dentro de um uso próprio, uma quantidade própria, eles não são contrários à saúde pública. Então, para esse uso
para essa quantidade, os venenos são patenteáveis, né? Não tem problema nenhum aí. Agora, se também é uma substância que não traz benefício nenhum, né? Só traz prejuízo aí, né? Independente da quantidade, não traz benefício nenhum, só traz prejuízo, aí é evidente que ela não vai ser patenteável, né? Pessoal, olha só, também não é patenteável material nuclear. Tudo que decorre aí do uso da energia atômica, ela não é patenteável. Por quê? Porque a patente, né, e a propriedade industrial como um todo, ela garante uso exclusivo para a pessoa poder lucrar. E ela existe não como forma de garantir lucro, sim, mas como forma de, buscando esse lucro, que as pessoas desenvolvam novas tecnologias. Se a gente pudesse, eventualmente, patentear resultado do uso da energia atômica, as pessoas teriam incentivo em pesquisar, né, material atômico aí, para ter invenção, patente, ter lucro, né? E é um material extremamente perigoso, né? Não só em mãos erradas, né? Em mão de qualquer um. Então, como forma de restringir, de fato, ou desincentivar a pesquisa, né, por qualquer um com material atômico, né, eles não são patenteáveis, né? Tudo que for decorrente da energia atômica não é patenteável. Pessoal, e também não são patenteáveis, olha só, o todo ou partes de seres vivos, né? Não tem como você patentear aí uma descoberta anatômica, né? Olha, eu descobri que um órgão ele ajuda no combate da Covid. Vou patentear a descoberta desse órgão aí. Não, você pode patentear o medicamento, mas você não pode patentear o órgão, né? A partir de agora, todo ser humano que usar o rim, que usar o fígado para determinada utilidade que eu descobri, vai ter que pagar patente para mim. Não faz sentido, né? Então, a gente não pode patentear parte, nem todo ser vivo, nem parte dos seres vivos, né? Pessoal, é por isso que quando vocês estavam no colégio aí e estudaram, né, a biologia, fizeram toda a taxonomia dos seres vivos, da biota, né, em reino animal, reino vegetal, aí, né, reino monera, né, reino protista, né, que são as bactérias e os protozoários, a gente via os nomes desses seres vivos e eram nomes de quem descobriu, Mas aí o professor de biologia sempre falou, olha, homenageia aí o descobridor, homenageia o descobridor, não é detém a patente do descobridor, né? Ou o descobridor detém a patente, é homenagem, né? Porque não é patente, é homenagem, é algo gratuito aí. Por exemplo, né, o Oswaldo Cruz descobriu o protozoário, né, e aí ficou o nome desse protozoário de Trypanosoma cruz, né, Trypanosoma cruz, em homenagem ao Oswaldo Cruz que descobriu, né, o Koch descobriu aí a bactéria que causa lepra, hanseníase, bacilo de Koch, né. Então, sempre há homenagem, mas não há um uso exclusivo, ou uma vinculação, ou uma lucratividade sobre isso, né? Pessoal, agora, olha só, excepcionalmente será possível a patente de invenção de micro-organismo transgênico. Então, se alguém consegue alterar um micro-organismo, né, tornando, então, um micro-organismo transgênico, e esse micro-organismo aí, ele não é contrário à moral, né, ele não gera prejuízo, na verdade, ele tem algum benefício para a humanidade, esse micro-organismo transgênico, ele poderá ser patenteado aí, né? E por isso que a gente tem grandes empresas genéticas aí, né, modificando os seres vivos, né? Por exemplo, soja transgênica, milho transgênico, porque suprime um gene ou insere um gene aí que vai aumentar a produtividade, que vai diminuir o tempo de produção, que vai aumentar o crescimento, o tamanho dos frutos, né? Isso aí pode ser patenteado, né? Esse micro-organismo pode ser patenteado. Porque, na verdade, ele cumpre os requisitos da própria patente, né? Novidade, ação
ou atividade inventiva e aplicação industrial, né? Você não vai fazer um vasinho, né, de milho transgênico, você vai plantar grandes plantações de milho transgênico, então, de fato, ele tem aí uma aplicação industrial, né? Bom, e para a gente terminar a questão das invenções, né, a ideia de suposta quebra de patente, que a gente até já comentou no nosso encontro da semana passada, que na verdade é licença compulsória, não é quebra de patente, né? Que nada mais é do que uma autorização para outras empresas produzirem ou prestarem um serviço que não é patente dessa empresa, é patente de uma empresa anterior. Então, a empresa desenvolve e faz a patente, mas aí o Estado, então, o governo, então, ele dá uma licença compulsória, permitindo que outras empresas, né, se valham daquela patente produzindo, né, produtos ou prestando serviços, né, que são patenteadas por outras empresas. Aí, pessoal, para que o Estado, então, dê essa autorização, é necessário que haja interesse nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo, um decreto, né? Então, o presidente da República ele precisa baixar um decreto aí, em caso de emergência nacional, o interesse público para autorizar a quebra de patente, na verdade, a licença compulsória, concedendo a licença compulsória aí. E, claro, né, está sendo muito discutido aí a possibilidade do presidente da República, então, conceder licença compulsória sobre as vacinas da Covid, né, autorizando, então, outros laboratórios que fabriquem a vacina da Covid patenteada por laboratórios anteriores, né? Então, a gente tem a vacina da Oxford AstraZeneca, que é patenteada por esses laboratórios, a vacina da Sinovac Butantan, que é produzido por esses laboratórios aí, patenteado por esses laboratórios. Mas, se houver licença compulsória, outros laboratórios poderão fabricar essas vacinas aí. Gente, isso aconteceu no caso dos remédios contra a AIDS, né? No final da década de 90 aí, né? Houve licença compulsória para produção de medicamentos contra a AIDS, né? Uma decorrência dessa licença compulsória, né, que começou no medicamento contra a AIDS, mas acabou indo para outras medicações, foi o surgimento dos genéricos aqui no Brasil, né, os surgimentos genéricos aqui no Brasil. E o interesse público era que o preço estava muito alto, né, então o genérico aí ele foi uma forma de redução desses preços aí. Porém, pessoal, olha só, a licença compulsória, ela exige essa emergência nacional e esse interesse público. Então, a licença compulsória, ela é temporária, ou seja, só enquanto durar a emergência nacional ou o interesse público que a legitimou. Né? A licença compulsória, ela é temporária, né? Enquanto perdurar a emergência nacional ou o interesse público. E, claro, ela também, né, ela tem um limite máximo, que é o próprio limite de existência da patente, né? Então, se é uma invenção, ela só dura 20 anos. Então, claro, a licença compulsória também não vai passar disso, depois cai no domínio público. E muitos medicamentos de AIDS e hoje genérico, que lá atrás foi dado licença compulsória, na verdade, agora são fabricados de forma indistinta, porque as patentes já expiraram, né? As patentes já expiraram. E aí, então, vários medicamentos podem fabricar justamente esses remédios aí, né? Pessoal, e também, veja só, concedendo a licença compulsória, né, o Poder Executivo Federal, ele autoriza outras empresas a fabricarem, a se valerem daquela patente, mas essas outras empresas, elas são obrigadas a pagar, né, os royalties aos detentores da patente, né? Então, o detentor da patente, ele perde o controle sobre essa patente, porque outros vão poder fabricar, mas ele não sofre prejuízo econômico, porque as outras empresas que estão fabricando sob licença compulsória pagam, sim, né, pelo uso dessa patente, pagam os royalties aí à empresa que detém a patente, né? Bom, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer com as vacinas da Covid, né? O principal argumento de quem defende a licença compulsória
é que se autoriza outros a fabricarem, aumenta a produção. E se aumenta a produção, a gente vai conseguir imunizar maior número de pessoas em um menor tempo. Em contrapartida, quem não concorda com a licença compulsória das vacinas da Covid, diz que ao dar licença compulsória para determinados laboratórios, né, por exemplo, a licença compulsória da vacina da Sinovac e Butantan, licença compulsória da AstraZeneca Oxford, que são as vacinações usadas em massa aqui no Brasil. Os outros laboratórios vão ficar com medo dessa licença compulsória concedida e não vão ter interesse em entrar no mercado brasileiro, né? Não vão ter interesse em entrar no mercado brasileiro. Então, na verdade, isso espantaria outras possibilidades, né? E espantando outras possibilidades, na prática, geraria uma redução da própria produção, né? Que você amplia a que deu licença compulsória, mas todas as outras não entram no mercado brasileiro, então não teria acesso a essas outras vacinas. E na prática, a gente então teria menos vacina disponível para vacinar a população, né? Então, há de fato um jogo de argumentos, os dois lados têm argumentos válidos, né? Os dois lados têm argumentos válidos. Bom, pessoal, terminamos aí a invenção, né, e a patente da invenção, e a gente pode falar um pouquinho, né, sobre o modelo de utilidade, né? Pessoal, o modelo de utilidade é o objeto que já existe, suscetível, portanto, de aplicação industrial, mas que apresente uma nova forma, uma nova disposição, né, ou um melhor uso, né, desse produto ou serviço que já existia aí, né? Este é o modelo de utilidade, também patenteado, só que, nesse caso, não são 20 anos de duração, são 15 anos, né? Depois, o desenho industrial e a marca, que a gente já comentou também. Pessoal, olha só, a marca, ela é um sinal de identificação de produto ou serviço, ou nome ou um símbolo. Ela, marca, também exige aí que seja nova, ou seja, que não colida com marca anterior, né? Então, se já tem uma marca registrada, igual ou semelhante, a gente não pode patentear uma nova marca aí. Pessoal, e não são patenteáveis como marca símbolos oficiais, então brasão, bandeira, né? E também símbolos de uso comum, como o crucifixo, a rosa dos ventos, né? Tudo que é símbolo de uso comum não são registráveis como marca. Placa de trânsito, né, é símbolo de uso comum, não é registrado como marca. Pessoal, e para a gente finalizar, olha só, todos esses modelos de propriedade industrial, né, invento que é patenteado, modelo de utilidade que é patenteado, design e marca que são registráveis, eles o são no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? INPI ou INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, qualquer discussão a respeito de propriedade industrial, como ela é feita no INPI, e ela vai ter intervenção do INPI, que é um ente federal, essa discussão é de competência da Justiça Federal. Então, se a gente quer discutir, né, uma invenção, um modelo de utilidade patenteáveis, ou o design ou a marca que é registrável, como tem participação do INPI, essa competência é da Justiça Federal aí. Agora, pessoal, se a gente quer receber indenização de outra empresa pelo uso indevido das nossas patentes e registros, né? Se a gente não está discutindo a propriedade industrial em si, nem a marca, nem a patente, se a gente quer indenização contra outra pessoa por uso indevido, esse caso indenizatório, como não é discussão em si da propriedade industrial, ele é de competência da Justiça Estadual. Então, a discussão da patente e do registro, Justiça Federal. Indenização pelo uso indevido da patente ou do registro, Justiça Estadual. E com isso, então, a gente termina aí a propriedade industrial. Pessoal, e terminando propriedade industrial, na verdade, a gente termina a
chamada parte geral do direito empresarial, também chamada de teoria da empresa, né? E isso nos permite, então, iniciar, na verdade, a parte especial do direito empresarial, e a primeira parte especial é o direito societário, às sociedades em espécie. Então, a gente vai estudar a partir de agora as sociedades em espécie. No entanto, pessoal, não dá para deixar de mencionar, né, e pedir, na verdade, até encarecidamente, que assistam aí a palestra da Semana Jurídica do ano passado, proferida pelo professor Joel Sarran, porque ele deu uma verdadeira aula magna sobre a propriedade industrial e as marcas, né? Mas eu remeto aí à aula do professor Joel Sarran e a gente vai continuar, na verdade, com sociedades em espécie, né? Um abraço a todos, né? E a gente continua no próximo vídeo aí. Até mais, gente. Muito obrigado.